Olá, o meu nome é Paulo de Vilhena. Desde há muitos anos que não apenas ensino vendas, mas também dou cursos de negociação e tenho treinado algumas equipas até de compras, nomeadamente na grande distribuição, onde a negociação do lado das compras é terrivelmente agressiva. Hoje trago-lhe aqui algumas ideias sobre como negociar melhor, nomeadamente como negociar melhor do lado da compra, porque todos nós sabemos que é no lado da compra que se ganha dinheiro no vosso negócio no setor automóvel. Quando nós compramos bem, uma boa venda normalmente fica assegurada, ou pelo menos garantimos que num determinado deal não vamos ter prejuízo. Então, algumas boas ideias para comprar bem, porque eu acredito que a negociação não é qualquer coisa inata, é qualquer coisa que deve ser entendida e estudada. Ou seja, há uma técnica negocial e eu hoje vou deixar-lhe aqui as minhas principais dicas para poder comprar melhor. A primeira dica é estabelecer sempre um objetivo para a sua negociação. Este é o primeiro aspecto. E o que é isto de objetivo? É um determinado ponto-alvo negocial. O que é que será o seu ponto-alvo negocial? Será o cenário mais otimista, o cenário ideal que vai conseguir tirar de uma negociação. Então, primeiro aspecto, definição do seu objetivo, ou seja, o seu ponto-alvo. O ponto-alvo é o cenário ótimo numa negociação. É se esta negociação corresse da forma mais positiva possível, este seria o cenário. Quando eu entro na negociação, é isto que eu procuro, aproximar-me o mais possível deste ponto-alvo. É um cenário ideal. Muita atenção que poucos negociadores têm o esclarecimento, antes de entrarem numa negociação, do que deve ser o seu ponto-alvo, do que deve ser o seu objetivo, do que deve ser o cenário perfeito para aquela negociação. É muito importante ter este cenário pré-definido antes de entrar na negociação para saber qual o seu objetivo, para onde se mover. E todas as suas escolhas durante a negociação, todas as suas decisões serão no sentido de se aproximar o mais possível do seu ponto-alvo. Segunda dica, segundo princípio, é absolutamente crítico desenhar antes de entrar na negociação também, e a frio, enquanto seleciona o seu ponto-alvo, é crítico também selecionar aquilo que em negociação chamamos o ponto de reserva. Ponto de reserva. E o que é isto do ponto de reserva? É exatamente o ponto mínimo pelo qual está disposto a fechar o negócio. Reparem que eu estou a chamar ponto e não estou a chamar preço. Uma parte do ponto pode ser o preço, mas muitas vezes há outras coisas que nós podemos trazer para a negociação para otimizar o resultado final. Chama-se preparar o pacote negocial. Então, a partir do momento em que temos um ponto de reserva e um ponto-alvo, nós temos uma baliza negocial. Então, lembre-se daquilo que eu lhe vou dizer agora. Nunca mais entre numa negociação sem ter estes dois pontos bem definidos. O ponto de reserva e o ponto-alvo. A distância entre estes dois pontos vai dar quase uma baliza, chama-se a sua zona de negociação. Não entre nunca mais numa negociação sem ter a noção do ponto de reserva e do ponto-alvo. É aqui que se quer mover na sua negociação para não ficar abaixo do ponto de reserva e para se aproximar o mais possível que conseguir do seu ponto-alvo. A determinação do ponto de reserva é relativamente fácil. É através de uma figura que em negociação nós chamamos de MAPAN. Não se assuste com o nome. MAPAN significa melhor alternativa à posição a negociar. Melhor alternativa à posição a negociar. Ou seja, é o ponto a partir do qual não lhe interessa fazer negócio porque terá uma alternativa. Abaixo deste ponto, o ponto de reserva, não me interessa fazer negócio porque eu eventualmente tenho outros veículos que posso comprar e que me vão libertar mais margem, a título de exemplo. Então, MAPAN, o ponto de reserva não aparece do ar, não aparece do ego.
O ponto de reserva é definido por outra alternativa melhor que encontra para usar o seu dinheiro quando vai fazer uma compra. Terceira sugestão que eu tenho para lhe fazer é a questão de quem faz a primeira oferta. Há negociadores que preferem ser os primeiros a fazer a oferta, há negociadores que preferem que seja o outro lado a fazer a oferta. Então, fixe com atenção. Em condições normais, em condições de transparência de informação, aquele que faz a primeira oferta tem uma vantagem negocial. E tem uma vantagem negocial porquê? Porque quem estabelece a primeira oferta estabelece aquilo que em negociação chamamos uma âncora negocial. O que é uma âncora negocial? É o ponto a partir do qual se tem a conversa. Se eu for o primeiro a fazer uma oferta, sou eu que determino o ponto a partir do qual a conversa é tida. Então eu tendo a aproximar-me o mais possível do meu ponto-alvo. E a conversa é tida do meu ponto-alvo para o meu ponto de reserva e não na direção contrária. Então lembre-se, em condições normais de mercado, o que faz a primeira oferta tem uma enorme vantagem. Caso por alguma razão não tenha a oportunidade de fazer a primeira oferta, temos a quarta ideia. E a quarta ideia é de que quando não fizer a primeira oferta, faça imediatamente uma contra-oferta. A estratégia da contra-oferta é colocar uma contra-âncora. É dizer, não, meu caro amigo, a conversa não vai ser tida a partir desse valor que o senhor está a enunciar, ou desse ponto, eu estou disposto a conversar consigo, mas a partir de outro ponto totalmente diferente. Então, sempre que não puder fazer a primeira oferta, tenha a capacidade de sair da oferta o mais que for capaz que foi feita e estabelecer uma contra-âncora. Dizer, esse é um valor a partir do qual eu nem quero conversar, se quiser conversar comigo é a partir deste ponto aqui. Deste ponto aqui é uma conversa que nós podemos ter. Desses valores ou desse ponto negocial é uma conversa que não vou sequer adiantar. Então, caso não possa fazer a primeira oferta, faça imediatamente uma contra-oferta. Quinta dica negocial que eu tenho para si, para comprar melhor, é que, de alguma forma, quando tiver que fazer concessões, e é natural que numa negociação haja concessões de parte a parte, que as suas concessões sejam sempre bilaterais. Ou seja, nunca faça uma concessão que o outro lado não replique. Ou seja, nunca se aproxime da posição da outra parte sem que a outra parte se aproxime da sua. E principalmente nunca dê 2 passos em troca de um passo apenas de um lado. Não tenha medo de negociar, mostre boa vontade, mostre vontade de se aproximar, mas sempre na mesma medida em que o outro lado se aproxime também. Isto leva-nos à sexta sugestão, que funciona muito bem. E a sexta sugestão que funciona muito bem é apelar à justiça. Apele sempre a situações justas. Todos nós temos interiormente um enorme sentido de justiça e ficamos sempre de alguma forma incomodados se alguém os põe em causa. Então pode não apenas fazer uma oferta e perguntar ao outro lado, é justo, correto? Ou fazer uma oferta e perguntar, parece-lhe justo? De alguma forma tentando mostrar que está a ter essa preocupação com o outro lado, ou pode até questionar as ofertas que lhe são feitas do outro lado, perguntando, vamos lá, parece-lhe justa essa oferta? Ou seja, duvidando ou questionando a justiça das ofertas que lhe são feitas. O argumento da justiça, sempre que for usado, é um argumento que tende a sensibilizar bastante a outra parte numa negociação. A última ideia que tenho para si, talvez ache estranha, mas é um dos maiores erros que se comete em negociação. É a tentação de dividir a diferença a meio. Muitas vezes, numa negociação, estamos tentados a dividir a meio a diferença entre as duas partes. E porquê é que dividir a meio não é normalmente uma boa solução?
Porque é uma solução que parece justa, porque é apenas dividir a meio a diferença entre as duas partes, mas não tem nenhum critério concreto e objetivo de justiça. Não pondera quem fez a primeira oferta, não pondera os pontos de reserva das duas partes, não pondera sequer o valor que alguma das partes levou ao negócio, nem pondera quanto é que cada uma das partes se aproximou até esta altura. Então a verdade é que é normalmente bastante falaciosa, porque parece justa não tendo nenhum critério de justiça. Mais ainda, se porventura houver uma divisão ao meio para fechar o negócio, deixe que seja o outro lado a aproximar-se. Porquê? Porque se for sugerida pelo outro lado, de alguma forma o outro lado aproximou-se de si sem que tenha que fazer uma concessão em troca. Então foi uma aproximação voluntária da outra pessoa que de alguma parte pode, ou de alguma forma pode tentar ainda aproximar um pouco mais. Então não caia na armadilha da divisão ao meio e se porventura tiver que aceitar, que seja proposta pela outra parte. 7 grandes dicas para poder comprar melhor, porque lembre-se, é na compra que vai estar o seu lucro.